Hoje, então, vamos conversar agora sobre carga incremental, que apesar do nome, toda a magia dessa técnica, vamos dizer assim, ocorre na fase de extração. Então, a base de dados que a gente vai usar como exemplo é de chamados em tempo real da Defesa Civil. Tem um delayzinho lá na base de dados da Prefeitura de 15 minutos, certo? Então, é uma base de dados que, como está em tempo real, toda vez que você for utilizar, é interessante você saber se você já está com aquele caso ou não, certo? Então, a carga incremental é basicamente isso, né? Eu checo durante a extração aí se todos os casos de uma base estão presentes ou não. Então, aqui, uma base de dados, vamos dizer, original, que a gente chamou em um dado momento, vamos dizer, hoje de manhã. E aí, como eu estava fazendo e sempre estava dando o mesmo número, ainda bem, né? Não está tendo chamada Defesa Civil hoje, eu tirei uma linha, tá? Apenas para fim didático. E vamos dizer que você fez uma nova carga. Então, você fez a carga de manhã e agora você fez de tarde, atribuindo aqui tempo real new, certo? E aí a gente vai fazer a comparação. Nessa base de dados, novamente, tá, gente? Então, sei lá, uma base que eu tirei de manhã e uma base que eu tirei à tarde. E aí eu vou checar se tem novos casos para essa base nova alimentar a primeira, para não gerar duplicidade. Então eu não posso estar, diferente de outros casos que a gente viu, não posso estar simplesmente chapeando embaixo com RBind, porque a gente viu isso para conjunto de dados fechados. Mas aí é um dado em tempo real, o dado vai entrando novo e a gente não sabe quanto de dado entrou, se entrou ou não, então a gente precisa comparar, tá? Então a gente vai fazer a primeira comparação usando chave primária. Então, nessa base de dados, existe uma chave primária, ajuda muita gente, que é o número do processo. Então, a nossa primeira comparação vai ser usando isso. Então, a gente faz aqui a comparação, ó, então, diferente de, ou seja, tudo que é diferente de novo que não está na base de dados original. Aqui, ó, então tudo que for diferente que não seja diferente da intersecção in aqui, ó, dessas duas bases. Então a gente vê que é falso, verdadeiro, verdadeiro. Então a gente tem dois casos aí que não estão na base original, beleza? Então vamos lá. Aqui no caso, a gente tem a comparação por chave substituta. Então na chave substituta, como a gente viu, a gente tem que criar a chave. Então vamos dar uma olhada aqui na base. Pronto, tem um ano, tem um mês, tem uma data e tem um horário. É bastante real, né, que aconteça duas no mesmo horário certinho. Então vamos criar uma chave substituta usando a função apply. A gente vai aplicar juntando as colunas 1, 2, 4 e 5, margem 1 para dizer que é a aplicação na coluna e uma funçãozinha aqui simples, iterando, paste colar. Então a gente vai colar os textos numa coluna nova, tá? Chamada chave substituta. Colapse aqui é para dizer se vai ter espaço ou não, no caso é sem espaço. Então vamos criar essa coluna chamada chave substituta. Então quando a gente cria aqui, ó, a gente vê que ela juntou todos aqueles dados. A gente poderia ter simplificado, pegando apenas solicitação, data e hora, porque esses dois já estão contidos nessa, beleza? Aí agora vamos fazer a base de comparação usando a comparação por chave substituta, né? Por uma outra coluna. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente chega no mesmo resultado da anterior. Então, a gente viu com chave primária, ou seja, uma chave real existente nos dados, e uma chave substituta que a gente cria para simular. E a gente também pode fazer a comparação linha a linha, usando a biblioteca de Playar e a função setDiff. Então, a gente faz aqui a comparação linha a linha. E a gente descobre que tem duas linhas diferentes, que é a mesma coisa que a gente viu aqui. Agora vamos criar um vetor com incremento, só para vocês verem. Então, o mesmo vetor que a gente criou com setDiff. E agora vamos juntar as duas bases de dados. Então, vai ficar agora, aí assim a gente usa RBind, a base combinada. Eu vejo que agora tem 4 registros. Tinha 2, tem 4, porque os dois novos casos entraram. Beleza, gente?